Bom, esse curso ele é voltado para o geoprocessamento, dando apoio à tomada de decisão. A primeira vez que isso se tem notícia que foi feito foi lá em 1854, quando aconteceu uma doença em Londres e foi um médico, né, John Snow, ele solicitou um mapeamento da onde estava tendo infecções, né, e onde estava tendo pessoas infectadas e mortes. E a partir desse mapeamento ele conseguiu descobrir ali, né, depois de uma análise mais contemporânea desse mesmo mapa, dos mesmos dados, a localização de uma bomba infectada. E aí ele conseguiu o que era necessário, né, desativar a bomba e evitar novos casos da doença. Então o mapa, ele não é só apenas ilustrativo, não é apenas para mostrar uma ou duas questões, assim, você quanto mais concentrar e quanto mais você conseguir mostrar para o usuário, a pessoa que está lendo aquele mapa, a quantidade de dados e informações num contexto, algo que as pessoas consigam entender realmente do que se trata a informação melhor. Então a informação ela tem que estar clara, tem que estar objetiva. Os mapas eles não podem ter muitas informações, então sempre concentrar no que é o foco, qual que é o objetivo. Por exemplo, nesse mapa aqui da localização do Núcleo Urbano Central de Curitiba, o NUC, né, que é uma nomenclatura aqui da AMEP, para a região metropolitana de Curitiba, os municípios mais próximos ali, você vê que é um mapa de localização. Então, qual é a função dele? Mostrar para as pessoas, né, aonde ficam algumas coisas, né, onde se localizam algumas coisas importantes. Então, é sempre interessante trazer um mapa mais de localização, mais numa escala maior, né? Então, por exemplo, ali tem um mapa do Brasil, aí tem a localização do NUC na região metropolitana de Curitiba, dentro do estado do Paraná, e depois eu venho com esse mapa de localização do NUC em si, né? De fato. Mas é interessante ali você mostrar outras questões. Então, por exemplo, ali está representado raios de distância de 10 quilômetros do centro de Curitiba. Isso ajuda na localização, né? Para eu ver ali, por exemplo, o município de Rio Branco do Sul está a mais de 20 quilômetros do centro de Curitiba. Fazenda Rio Grande, né? A mesma questão. Mas ali o município de Pinhais, por exemplo, a sede do município, né? Como dá para enxergar ali aquela bolinha, ela está dentro ali do raio de 10 quilômetros. Então, Pinhais a gente consegue perceber que tem uma relação muito mais próxima com Curitiba do que os outros municípios. Uma outra questão que dá para localizar nesse mapa também, né, que foi trazida e já fica na cabeça da pessoa que está lendo, é o sistema viário, né? Então a gente consegue enxergar ali o quanto que algumas vias já compõem ali a densidade mais ou menos urbana. Você consegue ver ali que, né, a área no centro de Curitiba ali é mais densa, né? E aí tem ali perto de Colombo, tem densidade, São José dos Pinhais, e depois a ocupação ela é mais dispersa, né? Então você consegue ter várias ideias a partir desse mapa de localização. E os mapas, eles têm, né, inúmeros jeitos de representar. Aqui nesse curso a gente vai passar por algumas representações mais básicas, mas aqui eu trouxe alguns exemplos. Isso aqui é de um artigo que eu fiz o ano passado para o Simpurb. Depois eu vou deixar as referências na aula aqui para vocês poderem acessar, né, todas essas informações. Então, esse aqui era um mapeamento de pontos de certificado de vistoria de conclusão de obra, também conhecido como CVCO, de moradia aqui em Curitiba, e aí foi transformado num mapa de calor. E aí você consegue ver ali, ó, o primeiro mapinha, que é a concentração global, né, 2000 a 2021, que tinha essas informações. Né, a gente vê uma concentração grande nos setores estruturais aqui de Curitiba, para quem conhece a cidade, sabe, né, que eu estou falando, né, aquela questão onde tem o ônibus, que tem o sistema trinário, onde tem o biarticulado, e aí tem alta densidade, e depois vai baixando a densidade. Então a gente vê que as últimas 2 décadas a concentração de moradia foi realmente nesses eixos, né? E um pouquinho ali na área do SIC, né? Um pouco na parte oeste, ali fora do eixo norte e sul. Mas quando a gente vai esmiuçando esses dados, né? A gente vai vendo as concentrações ao longo do tempo. Então, a primeira figura ali, até 2004, teve uma concentração mais oeste, né? Ali também de 2005 a 2008, 2009 a 2013, Minha Casa Minha Vida, pronto, né? Foi para tudo quanto é lugar ali a moradia. Aí agora para a pandemia, né? Pouco antes da pandemia, 19, 2021, uma concentração ali no bairro Pinheirinho. Então,
dá para fazer várias análises a partir do mesmo dado. E uma concentração de pontos ali não ia conseguir visualizar muito bem a informação. Então, esse mapa de calor ele ficou mais fácil a visualização. Como, né, eu já citei, quanto mais você facilitar a vista do usuário, vai ser melhor. Esse outro mapa aqui é sobre planta genérica de valores, né? Então, é por lote. Então, aqui a gente já tem uma representação em polígonos, né? O último era de pontos, esse aqui era de polígonos. A evolução do valor do metro quadrado aí em Curitiba, de 2004 e 2017. Aqui também é uma representação de polígono, isso aqui é usando os setores censitários do IBGE. A gente vai explicar um pouquinho mais aí ao longo do curso sobre esse polígono do setor censitário. Isso aqui foi feito um índice socioeconômico, então tinha dados, vários dados do polígono, e aí foi feita uma escala, né, de 0 a 1, aonde acima, mais próximo de 1, né, que são as melhores condições, ficam nesse tom azulado ali, que já diz que é positivo, e mais próximo de 0 fica esses tons mais vermelhos ali, que seriam essa ideia de ruim. Né? Então, a escala de cores também é importante, a gente vai aprender no curso sobre paleta de cores também. Então, esse índice socioeconômico foi baseado em informações do censo do IBGE, as informações mescladas de renda, educação, habitação, infraestrutura e vizinhança no arranjo populacional de Curitiba. Esse é o mapeamento da minha dissertação de mestrado, que eu defendi, graças a Deus, na semana passada. Então, já está aí divulgado um pouquinho, mas também vou passar a referência para vocês aqui no curso. Esse é um outro mapa da minha dissertação. Ele é de pontos de interesse, né? Então, ele é bem interessante, esse mapa, porque ele é feito com bases open source. O que é open source? São dados de pessoas, né, da comunidade de geoprocessamento, da comunidade SIG, que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que contribuem com dados e aí você pode capturar essas informações e fazer as análises que você quiser. Né? Então, a gente tem uma base aí que se chama do OpenStreetMaps, né? Daí tem um servidor que se chama GeoFabric, também vou entrar um pouquinho mais explicando sobre isso, mas aí é um mapeamento de pontos de interesse que seriam bares, restaurantes, né? Coisas de geração de renda, geração de emprego, e aonde tem mais desses pontos, né? Claro que tem uma certa questão metodológica ali, né? Porque nem tudo está realmente cadastrado, né? Vai muito do interesse das pessoas de pontuar isso, mas dá para ter uma visão global. Então, aqui no arranjo populacional de Curitiba, né, que é Curitiba mais 17 municípios do entorno, um pouquinho maior que o NUC, né, que o Núcleo Urbano Central de Curitiba, que são só 14 municípios. Então, nesse arranjo, a gente consegue ver o quanto que as oportunidades, né, os pontos de interesse são realmente concentrados em Curitiba, e não apenas em Curitiba, mas no raio ali de 10 quilômetros ao redor do centro mesmo de Curitiba, e um pouquinho ali para São José dos Pinhais, né? Como dá para ver no mapa. Então, você já consegue ter várias análises. Então, o que quer dizer isso? Será que eu preciso melhorar o transporte? Será que eu preciso melhorar a moradia mais próximo desses pontos? Porque tem gente que realmente mora ali no centro ou não, né? Então, só a partir desses dados que a gente vai conseguindo tomar decisões de planejamento urbano ou qualquer outro tipo de decisão, qualquer outro dado georreferenciado, né? Não sei qual é a sua intenção nesse curso, mas qualquer pessoa que queira espacializar uma informação e tomar uma decisão sobre essas informações vai conseguir fazer isso. Aqui um outro mapa da minha dissertação de mestrado também, né? É um mapa que usa a teoria da sintaxe espacial, e isso aqui é uma representação que o foco é na linha, né? Então, é nas linhas do sistema viário. Então, ele faz várias análises ali, né? E ele vai dar as áreas mais integradas e as mais segregadas. As mais integradas são essas ali, né? Em vermelho, né? As áreas mais quentes do mapa. E as mais segregadas são áreas em azul. Então, percebam também que a representação pode ser positivo uma coisa e negativo outra. E isso pode se inverter dependendo da leitura que está sendo feita. Por exemplo, lá no índice socioeconômico, o vermelho era ruim, aí aqui o vermelho é bom, mas o azul é ruim e aqui é o contrário, né? Então você tem que sempre estar percebendo o tipo de cores que você está usando para que fique clara a leitura do usuário, né? Ao fazer a leitura desse mapa para perceber o que é realmente o indicado e o não indicado. E aí, nesse mapeamento aí da escolha global, da teoria da sintaxe espacial, a gente consegue identificar
os eixos da cidade, né? Então, aonde eu escolheria para pegar uma via para chegar em qualquer outro lugar do ponto, né, dessa aglomeração urbana, desse arranjo populacional, dessa concentração urbana. Tem várias nomenclaturas, né? A metrópole de Curitiba, né, onde eu iria escolher a minha rota para eu seguir. Aí, nesse curso, a gente vai trazer 3 exemplos práticos aqui, né? Então, o primeiro, como fazer uma localização de equipamentos urbanos. A gente pegou o município de Pinhais para fazer esse teste aqui com vocês, explicar qual é a lógica de fazer um mapeamento. Então, o objetivo desse seria alocar um novo CEMEI. CEMEI, para quem não sabe, é uma nomenclatura aqui mais de Curitiba, se indica Centro Municipal de Educação Infantil, outros municípios também adotam aqui. Foram usados dados da prefeitura, dados do Censo IBGE, né, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, dos polígonos de setor censitário. Foram feitas algumas ferramentas de geoprocessamento e a gente chega aí num resultado aonde seria possível implantar novos CEMEIs. Então, geoprocessamento, dados para a tomada de uma decisão, aonde eu vou colocar novos equipamentos de educação infantil. O segundo exemplo é um exemplo de uso e ocupação do solo, né? Então, uma das coisas que as prefeituras devem fazer, municípios acima de 20 mil habitantes ou que integram região metropolitana, tem que fazer seu plano diretor. No plano diretor, eles definem o zoneamento, né? E o zoneamento, ele é basicamente baseado em, dentre outras questões, nas áreas aptas e inaptas para adensamento. E esse é um exemplo de definir as áreas aptas para adensamento em Colombo. Usou dado do quê? Da prefeitura novamente, né? O dado da AMEP aqui das áreas de preservação, o dado do IAT de declividades. A gente vai passar pelo passo a passo que foi feito esse mapa. Foram feitos alguns geoprocessamentos, alguns processos desses dados, e o resultado final é ali, né, a área mais propensa para que seja feita o adensamento. O terceiro exemplo que a gente trouxe aqui também é de diretrizes viárias, né? Então, aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente tem algumas diretrizes metropolitanas e muitas delas ainda não foram totalmente adaptadas para a realidade local. Às vezes, o município tem que trazer uma proposta, né, de alteração dessa diretriz viária. Então, é feito todo um estudo, né, de alternativas de traçado para manter essas diretrizes metropolitanas na circulação global do sistema, né, como eu estava falando ali. Então, a gente precisa de algumas vias para que seja mais fácil a localização e a locomoção dos usuários dentro do sistema, né? Então, aí tem um mapa de diretriz viária, dados do sistema viário, também foi usado dados de IAT, ali, de declividade, e o resultado seria uma nova proposta dessa diretriz. Então, o conteúdo do curso, aí agora vai ser dividido em módulos, e a gente vai ter um pacote primeiro de módulos, agora com primeiro a introdução, né, o que é o SIG, onde tem SIG, Sistema de Informações Geográficas, ambientes de geoprocessamento. Aí vai ter um segundo módulo dos conceitos básicos, com todos esses temas ali que vocês conseguem ver, sistema de coordenadas, tipo de dados, tabela de atributos, ferramentas, formatos de arquivos, fontes de dados. A gente vai ter um bloco ali de prática, onde eu vou apresentar para vocês o guia prático dos botões. Foi um guia que foi idealizado por mim mesmo, porque eu penso que às vezes a pessoa vai começar a utilizar o software e aí ela começa a travar, porque ela não sabe qual que é o botão que tem que apertar. Então, para te ajudar nessa caminhada aí com o QGIS, para você não ficar muito perdido, já tem esse guia aí para você colocar lá a palavra que você precisa e achar o botão que tem que apertar, tá? Aí a gente vai passar uma parte do ambiente de QGIS, né? Vamos fazer uma criação de pontos, linhas e polígonos. Depois a gente vai ter um pouquinho mais de teoria sobre paleta de cores, sobre ética em geoprocessamento e uma primeira atividade que vai ser um mapa do início ao fim que eu vou fazer com vocês. O segundo bloco vai ser um pouquinho mais avançado, então a gente vai para métodos de geoprocessamento, né? Dentro vai ter questões das bases de dados e algumas análises avançadas para diretrizes. Aí a gente vai entrar naqueles 3 exemplos que foi dado, né, de Pinhais, de Colombo e de Fazenda Rio Grande, sobre a localização de equipamentos em Pinhais, ocupação do solo em Colombo e o sistema viário na Fazenda Rio Grande. Aí a gente vai encerrar, vou falar um pouquinho de programação, que é uma coisa que está todo mundo
né, já aplicando aí para você poder ver que tem como automatizar algumas tarefas, né, principalmente com Python, que é uma linguagem que o QGIS usa também. Falar um pouquinho sobre a continuidade do curso. E aí encerra o pacote do curso completo, mas a gente tem aqui um bônus que você não tem necessidade de assistir, mas se você assistir é legal para você também, porque vai ser um mapa temático avançado do início ao fim. Então esse bônus você assiste, né, voluntariamente e ele vai ser apresentado realmente do começo ao fim, tudo um mapa bem avançado para que você veja qual que é o meu jeito, né, de montar e talvez também, né, você pode também deixar sugestões, né, a gente vai ter ali sobre a continuidade do curso, um QR Code para você preencher um formulário, então se você quiser deixar alguma sugestão, alguma coisa assim, se você assistiu, né, o curso inteiro, seria bem bacana esse feedback.